Bom, pessoal, nós vamos falar sobre a potência em corrente alternada. Primeira coisa, relembrando o que acontecia quando a gente viu a potência em corrente contínua. Na potência em corrente contínua, a gente só tinha uma fórmula para cálculo de potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Unidade de medida era sempre o watt, tá? Era sempre dada pelo W. A sigla que identifica a unidade de medida de watts. Então, era só esse tipo de potência que a gente tinha. E esse cálculo é válido para toda potência em corrente contínua e na potência em corrente alternada quando o circuito for puramente resistivo, ou seja, quando o circuito não tem nem indutor e nem capacitor, quando todos os componentes do circuito são resistores. Só nesse caso que a gente usa essa fórmula para cálculo de potência. O que acontece quando a gente fala de potência em corrente alternada? Na corrente alternada, a potência ela sofre influências dos indutores e dos capacitores. Então, lembra dos circuitos indutivos e dos circuitos que apresentam capacitores, dos circuitos capacitivos. Tá? Esses dois componentes, eles vão influenciar diretamente no funcionamento de todo o circuito, inclusive na potência desse circuito. Então, daí, serão gerados três tipos de potência. Então, antes, potência em corrente contínua, ou potência apenas com o circuito de resistores, a gente encontrava só essa fórmula. Então, só existia uma potência. Para encontrar a potência, a gente multiplicava a tensão vezes a corrente. Agora, com os três tipos de potência que a gente vai encontrar são, primeiro, a PA, que é a potência aparente, a PE, que é a potência efetiva, também chamada de potência ativa, e a PR, que é a potência reativa. Cuidado com os nomes, que no PA dá para pegar aqui, ó, potência aparente, PA. No PE, potência efetiva. Cuidado que ele pode também ser chamado de potência ativa. Cuidado para não confundir a ativa no PA. A ativa é um PE, uma potência efetiva. E a terceira, o PR, potência reativa. Falando um pouquinho agora sobre cada uma dessas três potências. A primeira, chamada de potência aparente, ela é o resultado da multiplicação de E vezes I. Então, ela é a mesma fórmula utilizada na potência no circuito em corrente contínua e em circuito puramente resistivo, tá? Em CA, é a potência exigida na rede, não levando em conta a defasagem de tensão e de corrente. Então, basicamente, seria a potência que a gente contrata da concessionária de energia. Aquela energia que a gente compra, a que a gente paga por ela é a potência aparente, tá? A gente costuma fazer uma analogia com um caneco de chopp, um copo de cerveja, tá? O que acontece nesse caneco de chopp? Quando a gente compra um caneco de chopp, a gente não pede para separar a espuma do líquido. A gente compra o caneco de chopp total. Então, essa seria uma analogia com a potência aparente. Quando a gente compra energia, a gente compra a potência aparente. Independente se vem aquilo que a gente vai utilizar ou aquilo que não serve pra gente. Essa potência, ela é medida em VA, então a gente vai mudar um pouquinho agora, tá? Antes a gente falava de potência, a gente já lembrava da unidade de medida em watts, agora a gente vai ter alterações nessa unidade de medida. Então, a aparente, ela é dada em VA, V de volt, A de ampere, então a unidade de medida, VA, volt, ampere. Então, para o cálculo, tá aí a fórmula, cálculo do PA é vezes I. Segunda potência, potência efetiva ou potência ativa, é aquela potência que realmente produz trabalho útil.
pode ser medida com um watímetro. Então, voltando à analogia no caneco de chopp, é aquilo que a gente realmente utiliza, é aquilo que serve pra gente, que transforma em outro tipo de trabalho útil pra gente. No caso do caneco de chopp, seria a parte útil, seria o líquido, o chopp, propriamente dito. Então, essa seria a potência efetiva, ou seja, eu pago por tudo, mas o que eu uso, na verdade, o que eu realmente transformo em trabalho útil é só uma parte, que é chamada de potência efetiva. A unidade de medida dela é a que já é conhecida, que é o watt. E a diferença, tá? Por que que ela... o porquê da fórmula ser diferente, tá? O que mudou nessa fórmula? Aqui a gente usa só E vezes I, tensão vezes corrente no PA. No PE a gente usa tensão vezes corrente vezes o cosseno de φ, que a gente vai ver daqui a pouco o que é esse cosseno, tá? Por que que acrescentou isso daqui na fórmula? Porque agora essa potência, o PE, ele vai considerar o que é real pra gente, ou seja, a defasagem da corrente e da tensão. Tá? A outra seria uma potência ideal. O que seria ideal a gente consumir? Mas isso não acontece na realidade. A nossa realidade é que existe a defasagem entre tensão e corrente, então a gente tem que constar essa defasagem, essa diferença na fórmula para a gente ter um cálculo do que realmente a gente gasta. Então, o que vem a ser esse cosseno de φ? O cosseno de φ, ele é um ângulo, tá? Na verdade, o φ, ele é um ângulo de defasagem. Defasagem entre quem? Defasagem da tensão para a corrente, tá? O cosseno de φ. Cosseno de φ é uma das partes mais importantes para a gente trabalhando com potência em corrente alternada. A gente vai ter depois até algumas aulas para ver como é que a gente corrige esse fator de potência. Tá? Então, o cosseno φ, ele também é chamado de fator de potência. Eu falar cosseno φ e falar de fator de potência, eu tô falando da mesma coisa, tá? E o que significa o fator de potência? Ele significa quantos por cento do PA, dessa energia total que eu estou pagando por ela, eu estou realmente transformando em trabalho. Então, é uma relação entre PE e entre PA. Se a gente jogar isso na fórmula, a gente vai encontrar que quando a gente estiver procurando o cosseno φ, é só a gente fazer uma divisão de PE sobre PA. Tem que ficar muito atento a esse valor de fator de potência, tá? A CEMIG, ou a concessionária da região, ela determina que o mínimo do valor exigido para indústrias de fator de potência é de 0,92, ou seja, ela exige que no mínimo 92% da energia total seja aproveitada, seja realmente transformada em trabalho. Quando é feito o cálculo, quando é feita a medição, e esse fator ele não fica acima, ele não é igual ou superior a 0,92, ele não é 0,92, 0,93, 0,94. Quando ele fica abaixo de 0,92, a empresa tem que pagar uma multa, a indústria tem que pagar uma multa por não estar aproveitando, utilizando bem essa energia, por estar sujando a linha de energia. A gente vai ver mais a fundo depois o que seria essa ocupação, esse sujar uma linha de energia, tá? Então, o ideal é que esse fator de potência ele esteja o mais próximo de 1 possível. O que quer dizer um fator de potência igual a 1? Significa que 100% da energia que eu compro, eu transformo e utilizo em trabalho útil. Então, quanto mais baixo tiver esse valor, ou seja, se eu tenho um fator de potência de 0,8, por exemplo, significa que 80% da energia que eu estou pagando, que eu estou comprando, está sendo transformada em trabalho útil. Então, esse fator não é legal, a gente tem uma perda muito grande de energia. Então, quanto mais próximo do 1 ele tiver, mais próximo do 100% de aproveitamento
a gente vai estar dessa energia, dessa quantidade de energia. E a terceira potência, tá? É a potência reativa. Qual que é a função dela? Quando a gente tem um motor e um transformador, a gente precisa gerar um campo magnético dentro desse motor e desse transformador para ele funcionar. Então, a gente precisa de energia, não tem como a gente criar campo magnético do nada. Então, uma porcentagem, uma parcela dessa potência que é aplicada, desse total que a gente paga, ele é gasto para gerar campo magnético, campo elétrico, e às vezes a gente tem até perda de calor com calor por causa disso, que gera aquecimento também. Vamos agora relacionar essas três potências que a gente acabou de ver que acontecem em um circuito de corrente alternada. PA, potência aparente, PE, potência efetiva, PR, potência reativa. Se isso fosse simples, como o copo de chopp, a gente conseguisse separar a parte do líquido da parte da espuma, seria muito fácil a gente encontrar o PA. A gente somaria o PE e o PR, ou seja, somaria o líquido com a espuma e encontraria o valor do PA. Porém, o que acontece? Não são medidas lineares. Lembra quando a gente tem um circuito? A gente consegue encontrar aqui uma forma de onda indicando o nível de tensão. E quando a gente coloca indutores ou coloca capacitores no circuito, a nossa corrente ela não vai estar começando no mesmo ponto que começa a tensão. Ou ela vai começar adiantada, ou ela vai começar depois, vai começar atrasada. Então suponha que seja esse gráfico aqui, um chute no gráfico aí, uma diferença de tensão e de corrente. O que acontece entre esses dois inícios aqui? Existe uma diferença de tempo, tá? Um começa nesse ponto e o outro começa um certo tempo depois. E como que a gente representa matematicamente essa diferença de tempo? Se a gente fosse representar aqui, ó, a gente colocaria indicações de quantos graus. Se a gente juntar do início até o final da forma de onda, a gente encontra um valor de 360 graus. Então, esse tempo, essa diferença de tempo, é medida em graus. Tudo que a gente mede em graus, a gente consegue transferir para vetores para conseguir enxergar melhor esse cálculo. E é o que a gente vai fazer, tá? Trabalhando agora aí o triângulo de potências. O que a gente faz? A gente pega o valor do PR, ok? E o valor do PE, que está aqui embaixo. Com esses dois valores, a gente tem entre eles uma diferença de um ângulo. Então, é aquela defasagem que a gente encontra lá no gráfico. Como que a gente faz para somar esses dois valores? A gente tem que traçar uma resultante entre eles. Então, o meu PA, que seria uma soma desses valores, ele é traçado numa resultante aqui entre as duas, tá? Então, eu faço a projeção aqui da ponta do valor onde está o PR, faço a projeção do PE e onde encontrou junto o eixo, converte-se, né, com esse ponto de encontro das duas potências. É assim que eu faço uma soma, quando essa soma não é direta, quando eu tenho ângulos envolvidos. E o que eu fiz aqui? Transferi para o triângulo de cá. Eu peguei esse PR, a projeção dele não é igual a ele, eu só troquei os dois de lado, transferi o PR para cá. Quando eu transfiro o PR para cá, o que eu tenho? Um triângulo entre PA, PE e PR. E esse triângulo, ele tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, como que a gente pode calcular esses valores de P, PA, PE ou PR? A gente faz o cálculo pelo Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras pra gente? Que o valor da hipotenusa ao quadrado, quem que é a hipotenusa? O PA. PA ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, eu somo o PE ao quadrado com o PR ao quadrado, tá? Tirando esse quadrado aqui, ó, do PA,
ele passa para o outro lado da igualdade como raiz. Então, eu tenho que a potência aparente, o PA, é igual à raiz do PE ao quadrado mais PR ao quadrado. E é daqui também, como esse daqui é o ângulo φ, é daqui que surge aquela fórmula do início. Então, naquela fórmula do início que a gente tinha para cálculo do cosseno φ, o que a gente usava? Cosseno é igual a PE sobre PA, cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno PE sobre PA.